Boa noite, boa noite. Vamos começar hoje a nossa primeira live. Meu nome é Raissa Marques, sou psicanalista clínica, formada pelo BPC. Estou aqui no Instagram para ajudar você a se conhecer mais, lidar com as suas angústias, suas frustrações. E a nossa live, genuinamente hoje, vai falar com a Jaqueline Santos. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Não sei se todo mundo sabe o que é ansiedade. Então, vamos falar sobre o que é a ansiedade e como a gente pode tratar da ansiedade na nossa vida profissional. A ansiedade é um sintoma, né? Uma emoção que é do nosso corpo mesmo. Nós temos que nos acostumar com ela e compreender para saber se ela está funcionando da maneira certa. É como se fosse um alarme dizendo que tem alguma coisa errada ali. Boa noite, galera. Para quem não me conhece, eu me chamo Jaqueline Santos, sou a fundadora da Mente Corpo em Ação. Eu sou formada em Educação Física, licenciatura e bacharelado. Tenho especialização, na área da psicologia do esporte, muitos estudos, eu fiz na área voltada para ansiedade em atletas. Trabalho também como personal soccer, então atendo bastante atletas de futebol e futsal, principalmente. E já trabalhei, com atletas de natação, sempre buscando voltar para essa parte da psicologia do esporte. Então, assim, a ansiedade é algo que acaba ocorrendo na vida de todo mundo. Por um momento ou outro, a gente vai se colocar numa situação que vai gerar ansiedade. Então, por conta da minha vivência no esporte, mais de 15 anos vivendo no esporte como atleta, agora como professora, como treinadora, eu comecei a pesquisar sobre essa área para poder entender o que acontecia com o nosso corpo, o que me atrapalhava. Porque assim, pensa, há 15 anos atrás, quando eu comecei, com meus 5, 7 anos, ansiedade, todo mundo via como uma doença, ou frescura. Então ninguém tava nem aí para quem falasse que tinha ansiedade. E eu fui crescendo e me sentia com ansiedade, só que eu nem sabia o que era isso. Eu simplesmente tinha medo, tinha dificuldade em me desenvolver no esporte e eu nem sabia o que estava me prejudicando. Então, aos poucos, conforme eu fui crescendo ali, a partir dos meus 14, 15 anos, eu comecei a pesquisar já, antes de entrar na faculdade. Então, a partir do momento que eu entrei na faculdade de Educação Física, eu comecei a buscar mais estudos científicos e o meu TCC na área da licenciatura e do bacharel foi todo voltado para ansiedade em atletas. Assim eu ia estar entendendo o que acontecia comigo e também com meus atletas, já que depois eu me tornei preparadora física e treinadora dos atletas. Sim, já que as pessoas perguntam muito assim para mim, atendimento você teve ansiedade em algum momento da sua vida? E eu respondo, gente, eu sou ansiosa. E eu aprendo assim como você a lidar com a ansiedade todos os dias, através de medicação, através de terapia, através de esporte, academia, enfim. E ter ansiedade não significa que isso vai te diminuir como profissional, nem lidando com pessoas ansiosas e nem na tua carreira, lidando com o teu chefe, com as tuas frustrações. Então, ter ansiedade tem que ser abordada de uma forma mais natural. Ainda mais agora, no pós-pandemia, né? Muitas pessoas estão no home office, não sabem ainda como vão voltar para a rotina de trabalho. Então, assim, encarar a ansiedade. Não existe essa coisa de, eu vou deixar a ansiedade de lado. Não, a gente tem que compreender como a gente se sente e aprender a controlar, né? E a lidar, ter a ansiedade ali como aliada, como caminhando junto, não passando na nossa frente. Já que me conta um pouco de como esses atletas chegam para você com ansiedade. Quais os sintomas que eles sentem? O que isso prejudica? Assim, a maioria dos atletas, eles vêm com ansiedade para um jogo, ali uma competição, principalmente quando é decisão. Então, a maioria das queixas deles são insônia, dificuldades para estar se alimentando ou acaba comendo muito, a falta de concentração. Outra coisa que acontecia muito comigo era que dava dores no estômago, intestino, então ou dava tanto tem aqueles sintomas de diarreia, como também a prisão de ventre, tudo causado pela ansiedade, porque as emoções que vai gerando no nosso corpo. A tremedeira, eu era uma pessoa que estava ali sentada ali no banco esperando para começar o jogo, eu estava tremendo, o banco inteiro ficava tremendo porque eu não conseguia controlar isso. Então, é algo assim que vai dificultando, porque daí você começa a ver os sintomas, isso vai gerar mais ansiedade, porque você vai parar e vai pensar, tô ansiosa por causa do jogo, o que eu devo fazer agora?
Isso acaba prejudicando muitos atletas, porque como que eu posso dizer? O jogo é amanhã, amanhã é a final. O atleta não vai comer bem, o atleta não vai, né, se hidratar bem, não vai descansar bem, vai ficar preocupado lá, não vai conseguir se concentrar. Vai chegar na hora do jogo, ele não vai fazer aquilo que ele treinou, porque ele vai estar preocupado se ele vai acertar o passe, se eles vão ganhar o jogo ou não. Isso acaba dificultando o desempenho se o atleta não busca, né, um profissional capacitado para estar conversando, para estar resolvendo o que está causando essa ansiedade. Sim. Já que hoje você também está trabalhando com atletas na sua fase inicial, ali na infância, não é isso? E Isso. você identifica isso também na infância? Já crianças ansiosas? Sim, sim. Porque assim, ali que nem começamos num projeto social. Então, começa ensinando os fundamentos e tudo mais. E o grande objetivo do projeto é construir cidadãos. Porém, a gente sabe que tem ali crianças que querem ser atletas. Aí quando a gente começa a falar, ó, quem se destacar, vai vir, né, o técnico lá das categorias de base para ir para o campeonato, vai vir te observar, ver se você tá indo bem. Então começa no treino, a criança fica, meu Deus, eu preciso jogar bem, eu preciso acertar o passe. Se eu errar esse passe, eu não vou conseguir ser selecionado. Então aquilo começa gerando preocupação na criança, né, ali no adolescente. E a gente tem que estar sempre conversando, falando, ó, vamos fazer certinho. Se você acertar no treino, no jogo você também vai acertar. É no treino que você tem que corrigir os seus erros. Então a gente vê que começa essa situação ali desde a partir ali dos 10 anos que eles começam a entender que eles querem ir para campeonato, que começa a gerar mais essa ansiedade. A ansiedade nos atletas, ela é assim como a nossa no dia a dia, nas empresas, e eles conseguem superar. Então, ontem eu falei, atletas que sofrem de ansiedade conseguem trazer um ouro, uma medalha de ouro, né? Conseguem ganhar grandes competições, tendo um suporte. Só que eu queria te perguntar também, já que se, assim como eu vejo que é um bloqueio na maioria das empresas, entender, né, o profissional, chegar para o seu chefe e falar, olha, eu preciso faltar porque eu vou no psiquiatra, ou eu preciso me ausentar porque eu estou tendo uma crise de ansiedade. Os atletas também têm esse bloqueio de buscar ajuda profissional? Ó, eu vejo que ainda acontece muito preconceito, porque um atleta chega falando pro treinador ali, eu tô com ansiedade, não consegui jogar. Muitos treinador pega e fala, para de frescura, vai jogar, né? Só fica aí preocupado. O futebol é isso, você ganha e você perde. Então, tipo, eles sempre vão dessa fala. Só que a gente não sabe o que acontece extra-campo. Às vezes nem é uma situação ali do time, do treino, é algo lá na família que está prejudicando. No começo do ano eu atendi um atleta que joga lá no Rio Grande do Sul, lá no Marau, na segunda divisão do Gauchão. E ele me contando que uma final, eles perderam a final porque ele não conseguiu jogar bem, porque ele tinha brigado com a ex-namorada. Então foi uma situação, né, que ali briga da família que acabou prejudicando ele. E ele veio falar pra mim essa situação. Ele falou, não, agora eu quero controlar, não quero mais que isso aconteça. Então são coisas que vai acontecendo que eles têm dificuldade para estar falando. Por isso que eu falo, tem vários tipos de ansiedade, ainda mais quando eu busquei estudo, fala da ansiedade estado, ansiedade traço. Então, tipo, tem gente ali que começa a ansiedade que ela nem vê de onde vem. Como tem pessoas que amanhã, afinal, começa a ansiedade hoje, afinal, daqui uma semana começa a ter. Então, são várias situações que as pessoas têm que procurar, né, os profissionais para estar conversando, só que eu vejo que eles têm muita dificuldade para estar abrindo, né, para estar falando o que está acontecendo com eles. Sim. O bloqueio de procurar ajuda, ele é real, passa o tempo e as pessoas ainda não conseguem entender que é uma coisa natural da sociedade, né? Se sentir ansioso. É igual você estar gripado, sabe? Hoje em dia tem que ser, a gente tem que tratar a ansiedade com naturalidade. E você se preparou também para dar um suporte para esses atletas. Isso é interessante, que você não precisa ter uma formação específica na área da saúde para ser um suporte para alguém que sofre de ansiedade. Tem diversas formas de você acolher essa pessoa e orientar ela da melhor forma. Ser mesmo uma mão para ajudar ela a caminhar até o controle, né? Porque as pessoas tendem a acreditar, comecei a fazer terapia, ou nossa, comecei a me sentir melhor, isso vai parar.
passei pela primeira competição, eu não vou mais me sentir assim. E não é real. É aquela coisa, aquela melhora momentânea, espontânea não existe. Você precisa sim pedir ajuda, você precisa estar ali buscando melhorar e entender como você se sente. Você já chegou a trabalhar com alguém que estava achando que estava bem, que ia tudo dar certo, e chegou lá e paralisou e travou na segunda competição, por exemplo? Assim, eu vejo que daí tem atleta ali que tá sempre bem nos treinos, né? Chega na competição, só que acaba causando ali na competição, né? A perda do rendimento. Muitas das vezes é que nem a pressão da torcida, na hora do jogo começa a gerar ansiedade. Aí, tipo, a torcida começa a cobrar, faz gol, acerta o passe. Eu vejo que ele começa a ficar ansioso, tipo, eu preciso acertar, a torcida tá ali, tá pegando pé. E daí, na hora do jogo, acaba falhando. Então, por isso que eu falei, né? Tem uns que já começam com ansiedade um mês antes do jogo, já tá lá, já sofrendo. Como tem outros que acham que tá bem, chega na hora do jogo, sente a pressão da torcida ou a família ali cobrando, né, o treinador, e acaba causando isso. Sim. E não gera só o atleta, não só ele não fica ansioso. Ele gera ansiedade na equipe de uma maneira geral, por saber também que ele não está bem. Fala, putz, esse atleta não está bem, como que eu vou ter responsabilidade para colocar ele em campo? Eu sei que não está legal, mas também tem um bloqueio do seu chefe de perguntar para você se você está bem. Então, a gente criar um bom ambiente também com os nossos colegas de trabalho é muito bom, para que a gente tenha abertura de falar, olha, não estou legal, preciso de ajuda. Hoje no mercado Sim. tem várias técnicas para controlar a ansiedade e você utiliza já que alguma técnica para controle de ansiedade ou você só orienta e conversa mesmo? Eu utilizo muito a técnica que eu comecei a aplicar comigo e depois fui passando para os atletas, é a da visualização. Então, e anotação, né? Uma coisa que eu prezo muito é para eles anotar, porque a gente acaba sempre esquecendo as coisas, né? Então, assim, o que mais causa ansiedade neles? É o medo de errar o passe, né? O medo de errar um lance, uma marcação. Então, eu falo para eles, primeiramente, quero que vocês visualizem vocês jogando lá aquele jogo, aquele campeonato lá que você tá ansioso. Eles vão visualizar da melhor forma, eles se destacando. Aí quando eles vão pros treinos, eu falo, todo dia, no final, né, do seu dia, você anota 3 coisas que você é maravilhoso. Seja um passe, de 5 passes hoje, fiz 10 gols no treino hoje. Então eles vão anotando até chegar nesse campeonato. O que vai acontecer? Eles já visualizaram como que eles querem que seja esse jogo. Eles viram a trajetória deles nos treinos. Quando chegar no dia do jogo, ele vai pegar esse caderno e vai ver, nossa, no treino eu acertei, eu visualizei como que vai ser. Ele já vai confiante. E essa confiança vai fazer aquela ansiedade ser algo bom. Ele vai falar, não, eu tô com aquela ansiedade, mas, poxa, eu treinei para isso, eu sei das minhas condições. Então é isso que eu utilizo muito com eles, né, na questão do treinamento mental. Eles treinam a mente dele como eles treinam o corpo. No treino lá, eles têm que fazer os fundamentos. Eu vejo equipes, né, profissional fazendo 20 minutos só treinando passe. Então, por que o atleta também não pode treinar ele visualizando aquele passe, né? Então, além dessa questão de escrever e visualizar o campeonato, eu também às vezes peço para eles visualizar o treino. Quando eles falam que não tá tendo nenhuma qualidade no treino, não tá acertando nenhum passe. Então, falando você sair de casa, você vai visualizar você acertando o passe. Você já visualiza você fazendo o trabalho de passe. Quando você chegar no treino, você já vai ter visualizado. Seu corpo só vai fazer o que você visualizou. E eu vejo muitos avanços, né? Tanto na questão do corpo deles, como na mente, quando eles fazem esse processo. Sim, a motivação, né, ela precisa estar alinhada no teu trabalho, porque quando a pessoa se sente ansiosa, vem a insegurança e aí desanda tudo. Não Sim. só no teu trabalho, mas como no nosso também, né, de outras pessoas que estão assistindo, a motivação pode ser também aliada para combater a ansiedade. Eu preciso ser forte, eu não posso me sentir paralisada, porque eu preciso entregar um projeto. Eu preciso ser forte, eu preciso continuar, eu preciso procurar ajuda para continuar no meu emprego, né? A pandemia veio aí e acabou destruindo com os sonhos de muita gente. Então, há Sim. muitas pessoas desempregadas que estão ainda lutando para estar trabalhando e estão com ansiedade. Então, assim, o importante é que todo mundo entenda que a ansiedade ela vai virar uma bola de neve se ela não for lidada, né, da maneira certa.
E tem outros sintomas, não só essa frustração, não só essa paralisação, né, que a ansiedade gera. A ansiedade gera sintomas físicos sérios, é, emocionais, assim. Já vi pessoas com ansiedade que não conseguem sair de casa com medo dos sintomas da ansiedade. E aí entra uma crise do pânico, né? Então, assim, ela vai virando uma bola de neve. Começa com um mal-estar, com um suor frio, com a sensação de desmaio, e aí daqui a pouco você está preso dentro de casa mais depressivo, com medo, com algumas fobias, enfim. O importante é que a primeira coisa que a gente tem que entender, a ansiedade ela não tem cura, ela tem tratamento. E a pessoa principal para saber lidar com isso é você. Então, se você está com ansiedade, você precisa entender como funciona. Porque não adianta você ir para uma terapia sem saber explicar para o terapeuta como você se sente. Não adianta você ser um atleta, um bancário, uma manicure e não saber falar com o seu chefe como você se sente. Não saber compreender os seus limites para saber que está na hora de parar, está na hora de pedir ajuda, antes que você gere esse bloqueio, essa paralisação, ou que venham sintomas físicos. É muito importante conhecer a si mesmo para que você possa levar isso para um outro profissional. Como a Jaque já falou, assim como várias outras profissões, as pessoas têm esse preconceito, não conseguem se comunicar de maneira clara e acabam sendo negligentes consigo mesmo. Porque não adianta nada você entregar um bom trabalho, não adianta nada você ganhar uma competição, se depois você não vai conseguir dar um passo adiante, você vai ficar estagnado naquilo ali e não vai conseguir evoluir. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos que participou aí da live. Se alguém tiver com alguma dúvida, assim, vocês podem procurar a gente no direct. Tem bastante postagem no Instagram também da Raíssa ali, dando, né, orientações, dando dicas. Então, procura ler lá, se ficou com dúvida, manda para ela, comenta que ela vai estar sempre ajudando vocês, assim como eu também vou estar. Tem aqui o perfil da Mente Corpo em Ação, tá? Que é exclusivo para conteúdo sobre mentalidade e treinos. E eu tenho também o meu perfil, né, que é treinadora.jaqueline, que lá eu falo mais sobre a parte de treinamentos voltado para atletas daí. Então, caso você seja atleta, principalmente de futebol, eu posso te ajudar bastante. Ali a gente troca uma ideia. Se você é de outras modalidades, vem também conversar. Se acaso eu não consiga te ajudar, eu te encaminho para outro profissional e a gente vai estar sempre ajudando vocês. Obrigada a todo mundo que participou. A live vai ficar disponível no IGTV, se você não conseguiu assistir até o final ou pegou só o finalzinho. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigada, tchau, gente. Tchau, eu que agradeço.